Dreamstime.com. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Otávio Correia, eu sou professor de informática aqui na Especialista em Formação Profissional e hoje a gente vai fazer a nossa primeira aula online. Considerando a situação do coronavírus, a quarentena, a gente decidiu estar passando as nossas aulas práticas presenciais para essa nova plataforma online. Então vocês estão recebendo esse vídeo, junto com o vídeo, alguns materiais em PDF e alguns exercícios para vocês estarem fazendo. Façam com muito carinho essas aulas, porque elas vão contabilizar para a frequência de vocês aqui no curso e vão ajudar vocês a manter o pique do aprendizado, tá certo? Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o Microsoft Office. Vocês vão lembrar que na nossa primeira aula, na semana passada, a gente estudou a história da computação. E a gente foi lá atrás, na guerra, no primeiro computador que foi feito para calculadoras, nos primeiros computadores da Apple e nos primeiros softwares da Microsoft e falamos um pouquinho sobre até onde a gente pode chegar com essas tecnologias. E hoje a gente vai focar um pouquinho na história e nas funcionalidades do Microsoft Office. Esse pacote ele foi criado pelo Bill Gates, também nos anos 90, foi anunciado aí em 88, e ele fez ainda na época que ele estava fazendo software para a IBM, antes mesmo dele lançar a Microsoft. É claro que quando o Office veio a ser lançado, ele já tinha esse nome, Microsoft Office, e ele trabalhava com alguns programas muito básicos que eram perfeitos para o escritório. Office, que para quem não sabe, é a palavra em inglês para escritório. E é justamente isso que esses programas vieram fazer. Eles vieram substituir outras funções e outras tecnologias no escritório que fossem feitas agora de uma maneira melhor com a computação. Por exemplo, a gente tem aqui algumas situações. Um bom produto ele precisa solucionar os problemas. Quais eram os problemas que os escritórios tinham naquela época que eles precisariam estar investindo em computação para poder ter esses programas? A gente tem o exemplo mais simples de todos, que é o Word. O Word ele chegou para substituir nada mais nada menos que a máquina de escrever, que é aquela máquina antiga que seu avô usava, que talvez você já tenha visto uma de verdade ou só por algum filme antigo, que era uma máquina que as pessoas usavam para poder escrever documentos, igual o Word é. Só que a desvantagem daquela época é que a máquina ela era feita com tinta e papel. Era como se ela já imprimisse direto o que você está fazendo e não tinha a possibilidade de estar refazendo o documento, de estar formatando diferente ou qualquer outra coisa do gênero. E isso era uma profissão muito comum naquela época, a profissão da datilógrafa, que era a pessoa que ficava por conta de datilografar, digitar esses documentos na máquina de escrever. E ela era responsável por fazer isso da forma mais correta possível, porque um errinho significaria que a gente perderia aquela folha e teria que fazer tudo de novo. É isso que o Microsoft Word veio para solucionar de problema para os escritórios. Da mesma forma o Excel, o PowerPoint, o Outlook, que vieram solucionar problemas de outras tecnologias antigas para funções muito importantes para os escritórios. Então vamos dar uma olhada bem básica nesses programas como um todo. O Microsoft Office ele é um pacote gigantesco. Tem programas para poder fazer publicações, tem programas para poder fazer notas, programas para poder fazer edição de imagens. É uma coisa absurda. Só que os 4 principais programas utilizados no mercado de trabalho, que é o que a gente vai focar aqui hoje, são o Word, Excel, PowerPoint e Outlook, como vocês estão vendo aí no material de vocês. O Word ele é o programa que é utilizado para criar documentos. Digitar cartas, atas de reuniões, digitar algum tipo de documento admissional, demissional e diversas outras coisas que são utilizadas o Windows para poder fazer. O Microsoft Word, desculpa. Esse programa ele é tão comum de ser usado no mercado de trabalho e também no mercado da educação, né? Vocês fazem trabalhos escolares usando esse programa, e trabalhos de faculdade, muitas outras coisas. É tão comum que é super importante que você conheça. A primeira vez que eu tive em contato com o Microsoft Word foi em 2007. Um pouco antes. Mas o Word 2007 foi o que eu realmente aprendi a mexer. As principais funções do Word se mantêm a mesma hoje em dia. Você tem ali o texto para poder escrever, você consegue formatar a sua página, formatar o tipo de texto com negrito, itálico, sublinhado, mudar a cor, mudar a fonte. Porém, a cada novo Windows você tem uma funcionalidade a mais que é acrescentada, que é para acompanhar essas tecnologias e para facilitar tanto o trabalho nos escritórios quanto o trabalho no mercado acadêmico.
O que é super legal é que o Word, hoje em dia, ele também tem a versão mobile, em que você consegue fazer os seus documentos pelo seu celular. E isso é uma coisa super massa, porque todo mundo está com o celular o tempo todo. E você poder usar o seu telefone para poder fazer o seu trabalho sem precisar necessariamente utilizar um computador é algo super bacana. O outro programa que a gente tem aí, que é talvez o principal programa para o mercado de trabalho, é o Office Excel. O Microsoft Office Excel ele foi criado também em 95 e a principal função dele é fazer planilhas. Ele chegou substituindo diversos livros de planilhas que eram usados nas empresas antigamente e organizando elas de uma forma melhor e muito mais inteligente. Hoje em dia você tem funcionalidades absurdas no Excel. Ele faz coisas que mais parecem websites gigantescos e você consegue fazer smart planilhas que pensam por si só e se auto-preenchem, gráficos, cálculos e diversas outras funções super bacanas, principalmente para o mercado financeiro. Então, vagas como assistente financeiro, caixa de lojas ou alguma coisa assim, são vagas em que tem muito contato com o Excel, por causa dessas funcionalidades voltadas para a matemática e para a organização de documentos e outras coisas assim. O nosso terceiro programa é o Microsoft Office PowerPoint. Ele chegou substituindo a máquina de projeção. Ela era uma máquina muito antiga que usava transparências e você conseguia projetar numa tela aquilo que você escrevia à mão num papel transparente. Ela era muito grande, muito pesada e tinha toda a dificuldade de ter que ficar fazendo slides à mão, geralmente ter que contratar alguém para poder fazer os desenhos e os gráficos nos slides, uma coisa absurda. O PowerPoint chegou facilitando tudo isso, porque agora você faz vários slides num único documento dentro do seu computador, salva ele primeiro no disquete, depois em pendrives, depois na nuvem, que é a última novidade agora. E você consegue utilizar isso em diversas plataformas e passar em TVs, passar em telas, passar pelo Data Show, o que é uma coisa super legal. Esse PowerPoint, inclusive, foi o programa que eu usei para poder montar esse material que está com vocês em PDF, com as aulas e também essas imagens que vocês estão vendo ao longo do vídeo, mostrando aí as funcionalidades dos programas. O que é super legal é que o PowerPoint ele tem uma conexão direta com o Excel. Então, às vezes, um gráfico que você faz no Excel e precisa apresentar para a empresa, você consegue puxar ele automaticamente para dentro da sua apresentação de PowerPoint para poder deixar ele mais dinâmico e fazer uma apresentação muito mais inteligente. Além de modelos pré-estabelecidos e modelos online super legais, animações para entrada de informações enquanto você está fazendo a sua apresentação. E isso é realmente uma ferramenta muito utilizada no mercado de trabalho como um todo. E por último, mas não menos importante, a gente vai falar do Microsoft Office Outlook, que foi, na época, a ferramenta criada para os e-mails. Eu sei que hoje em dia a gente não usa muito e-mail no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, mas no mercado de trabalho, os e-mails ainda são muito utilizados e muito importantes para a grande maioria das empresas. É um meio de comunicação extremamente oficial. Aquilo que você escreve no e-mail e encaminha se torna um documento válido em diversos cenários. E o Outlook ele é o melhor programa para o Windows para estar sendo utilizado para a organização desses e-mails. E não só organizar e escrever e enviar e-mails, o Outlook também é um programa utilizado para calendários e para agendar reuniões e agendar outros tipos de compromissos. Tarefas, tanto para você quanto para o time que você está trabalhando, podem ser ali colocadas e repassadas pelo Outlook, contatos que você pode salvar direto no Outlook e ter isso na nuvem junto com você e com todo o seu time ao mesmo tempo. Então tem diversas funcionalidades super legais. E também, assim como o Word, o Excel e o PowerPoint, é disponível para a versão mobile. Por que eu estou falando dela? Porque como a gente conversou na nossa primeira aula, a informática hoje em dia não é algo estritamente do computador, não é restrito mais. Você tem informática no seu celular, no seu tablet, às vezes até na sua TV. E utilizar esses aplicativos é algo, saber utilizar esses aplicativos é algo que pode ser um grande diferencial para você no mercado de trabalho. Porque em muitas vagas, como consultores de vendas, pessoas que trabalham em hotéis, pessoas que trabalham em trade marketing de grandes empresas, você pode acabar tendo que trabalhar fora do escritório. E saber usar essas funcionalidades do Microsoft Office no seu telefone
é algo que é um grande diferencial. Então fica aqui a minha dica para vocês hoje. Vocês estão fazendo as aulas aqui no laboratório, ou seja, aprendendo a mexer nesses programas ali no computador e tudo, fuça isso no seu celular. Baixa lá o aplicativo, tira um joguinho qualquer, alguma coisinha que você não usa tanto, baixa o aplicativo do Word, do Excel, do PowerPoint, do Outlook e veja como eles funcionam, como eles se comportam, que tipo de coisa você consegue fazer no Word, tanto no seu mobile quanto no seu computador, para que vocês possam começar a trabalhar essas ideias junto com isso. Seja curioso, comece a aprender mais do que você vai aprender somente aqui dentro, sabe? Comece a mexer aí na internet, postar no YouTube, procurar vídeos, procurar essas situações para vocês se tornarem cada vez mais atualizados nesses programas, porque eles chegaram há 30 anos atrás, mas estão aqui para ficar e vão ficar com a gente no mercado durante muito tempo. Galera, essa é a nossa aula de hoje, era isso que eu tinha para falar para vocês. No material em PDF vocês têm isso tudo detalhadozinho para vocês estarem estudando a mais. Deem uma olhada na internet, procurem baixar o aplicativo, vejam como isso funciona e se cuidem. A gente está em quarentena, é uma situação muito complexa e muito difícil, mas aproveitem esse tempo para organizar a vida de vocês, arruma o seu quarto bagunçado, vai estudar um pouquinho a matéria da escola, estuda também as matérias aqui da Especialize e a gente se vê assim que for possível, a gente volta aqui para as nossas aulas pessoalmente, tá certo? Beijão para vocês e até a próxima.